Por que um militar com 17 anos de serviço, que fez praticamente todos os cursos do Exército, principalmente o curso de comandos e o curso de foros especiais, pediria demissão? E também, talvez você, que é concursado, porque você está numa bolha talvez que seja agoniante e você não entende o motivo? Eu tive 3 motivos pelo qual eu pedi demissão de uma carreira estável. E para começar, eu gostaria de me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou sargento, veterano das Forças Especiais, tenho 17 anos na Força e iniciei minha carreira nos meus 18 anos, no serviço militar obrigatório como soldado recruta. Nesse período, eu fiquei por 5 anos como militar temporário e nesse período eu fui promovido a cabo. No final desses 5 anos, eu tive a honra e a glória de ser aprovado na Escola de Sargento das Armas para ser militar, sargento de carreira. E quando eu fui para a escola, no final da minha formação, eu tive 2 oportunidades, 2 caminhos para seguir na minha carreira. Um caminho como atleta do Exército Brasileiro e outro caminho na parte operacional. Eu sempre gostei da área da parte de atleta, a parte de competição. Eu sempre me destaquei, principalmente nas modalidades de atletismo e pentatlo militar. E no final dessa minha formação, eu tive o convite de ir para a seleção brasileira de pentatlo militar para representar o país nas competições nacionais e internacionais. Eu neguei esse convite para seguir o meu propósito, para seguir o meu sonho de servir o meu país naquilo que eu sempre acreditei, servir meu país no combate, servir meu país nas missões reais. E por isso que eu dediquei minha vida a carregar mochila e proteger o povo brasileiro. E a melhor direção para isso se iniciava com os cursos operacionais. Quando eu me formei sargento, eu realizei o curso básico paraquedista. E depois do curso básico paraquedista, eu fui transferido para Rondônia, na divisa com a Bolívia, onde eu tive muita experiência no ambiente de fronteira e tive a honra de participar do curso de guerra na selva, na maior escola de guerra na selva do mundo, o SIGS, no estado do Amazonas, em Manaus, onde eu tive experiência com militares estrangeiros, com outros militares muito mais experientes que eu. E esse curso me ensinou a ter uma visão totalmente diferente daquilo que eu acreditava, principalmente naquele ambiente inóspito que é a selva amazônica. Depois daquele curso, meu primeiro curso de mochila, eu já sabia, eu tinha certeza do que eu queria, e fui voluntário para fazer o curso de ações de comandos, o curso mais difícil do Exército Brasileiro, curso que treina militares para cumprir qualquer missão, qualquer hora, de qualquer maneira, em qualquer lugar. E eu fui voluntário, passei nos testes e fui para o curso. Esse curso de comandos fez com que eu tivesse uma outra visão de mundo, outra visão como pessoa na parte pessoal, né? E também na parte profissional. Eu saí do curso, ainda fui classificado como primeiro colocado entre os sargentos. E quando terminei esse curso, a minha vida mudou completamente. Eu já sabia que eu deveria continuar a minha especialização. E foi por isso que eu fiz o curso de Forças Especiais. Praticamente mais 7, 8 meses de curso, onde a minha mentalidade e a minha forma de pensar, ela mudou totalmente. Minha visão de mundo era totalmente macro. Uma visão ampliada, uma visão estratégica, uma visão totalmente diferente. Eu entendi tanto no nível tático, operacional e político. Fez com que a minha cabeça expandisse e comecei a atuar nas missões definitivas dentro do Exército Brasileiro, nas missões reais dentro do Exército. E aquilo me despertou muito porque eu tinha muito orgulho de participar com o meu destacamento, cumprindo missões em prol do país. Isso não teve, nunca teve algo a se comparar. Muito pelo contrário, eu sempre tive orgulho disso. E foi nas Forças Especiais, nesse todo esse período que eu passei, praticamente 7 anos lá dentro, que aqueles talentos que estavam escondidos dentro de mim, eu lapidei os meus atributos lá dentro e entendi aquela mentalidade de elite que vem de milhares de anos atrás, passou por gerações e gerações, entrou nos cursos operacionais, os cursos mais difíceis, os comandos, os cursos especiais do mundo inteiro e transformou essa mentalidade em algo realmente poderoso. E diante disso, nesse meio tempo, eu também adquiri família e a minha família sempre foi a base de tudo para conquistar meus objetivos. Eu sempre falo que a minha esposa, as minhas filhas são muito mais comandos e forças especiais do que eu, porque é a família que segura tudo que está acontecendo. Desde a minha época de soldado, a minha esposa está junto comigo até nos dias de hoje, e são eles que a gente que merece, né, carregar esses brevês. E nesse período, tive muito orgulho de servir a instituição, e sempre vou falar isso aqui. A instituição, para mim, Exército Brasileiro, não existe outra igual no mundo. É uma instituição onde você lapida seus atributos, onde você desperta aquela sua melhor versão, onde você consegue expor tudo que você almeja, e as pessoas que têm algo dentro dela que não consegue despertar lá dentro, a gente consegue tirar o melhor proveito disso. Diante desse período, aconteceu algumas coisas que eu elenquei em 3 motivos para eu pedir demissão daquela família militar, onde eu sempre levei como segunda família, a minha família em casa, dentro de casa, e a minha família dentro do Exército. A instituição Exército, para mim, foi muito importante, mas foram 3 motivos pelo qual eu pedi demissão e eu acredito também que acontece muito nas carreiras concursadas. Primeiro motivo, eu sempre acreditei no que eu fazia, então o meu destacamento, a grande massa da força, ela nos representa. No entanto, nos últimos anos,
antes de eu sair, eu comecei a não me sentir representado na parte de liderança, de maneira geral. E esse foi o meu primeiro aspecto, de não sentir liderado, sair de casa, deixar minhas filhas, deixar minha esposa, arriscar minha vida e não ter aquela liderança que a gente esperava. Então, esse foi o primeiro motivo, uma falta de liderança que eu elenquei como um primeiro fator. O segundo motivo pelo qual eu pedi demissão foi que eu sempre acreditei que instabilidade não é liberdade. Eu sempre gostei, né, e sempre almejava desenvolver pessoas. E uma das missões das forças especiais é desenvolver pessoas, estudar os corações e mentes. E dentro da força eu não conseguia mais fazer isso, eu era muito limitado nisso. E aqui fora, muito pelo contrário, aqui fora a gente é livre. A gente tem essa liberdade de poder ajudar, de poder desenvolver, de poder expandir a mente das outras pessoas de uma forma diferente. Então, o segundo motivo foi a liberdade de escolha, a liberdade de falar, a liberdade de ajudar, de uma forma totalmente que dependia somente de mim. E o terceiro motivo, que eu comecei a buscar conhecimento, adquirir mais sabedoria, comecei a ler muito, e uma mente expandida, ela jamais retrocede. Então, eu deixei de me esconder atrás de brevet, deixei de me esconder atrás de concurso, deixei de me esconder atrás de diploma, atrás de certificado, atrás da minha carreira, e passei a abrir minha cabeça para o que o mundo aqui fora está esperando. Quando eu comecei a ler, a minha mente expandiu tanto que eu me olhava no espelho e já não me chegava lá dentro. Que talvez o curso, ou onde eu estava, ou a carreira estável, ou tudo aquilo que falam e colocam na sua mente, cria uma crença tão grande que você acredita que realmente você tem que estar ali dentro. Não sei onde você está agora, se é dentro da força, ou se é dentro de outro concurso. Que talvez você passou num concurso, tem um certificado e vida que segue, você senta, se acomoda, fica no sofá, assiste seu filme, entra numa zona de conforto, e daqui 2, 3, 4, 5, 10 anos, você pensa, olha, eu estarei aqui, eu vou, talvez na minha carreira, eu vou ser promovido, ou talvez eu vou ganhar X reais a mais, ou talvez eu ser transferido para outro local. E essa modalidade, essa coisa tão segura, ela me incomodava. Como a minha mente expandiu, eu comecei a ver outras pessoas de sucesso, pessoas que prosperavam, e senti a necessidade de dar um salto no desconhecido. Então, esse terceiro motivo foi talvez o motivo mais forte de eu ter pedido demissão, pedido 150. Muitos me chamavam de louco, é porque as pessoas entram numa bolha tão grande, uma bolha tão confortável, talvez até de autossabotagem, de autoenganação, perca de autoconfiança, que a pessoa realmente ela se sente que ela tem que ficar lá dentro. E muitas das características de pessoas de carreira concursada ou militares, em geral, é visitar os pais quando eles morrem. E na minha visão de mundo, na minha visão estratégica, eu tinha uma visão de fazer o meu negócio para depender do meu esforço, depender de tudo aquilo que eu posso dar de melhor. Então, se eu não trabalhar, eu ganho pouco. Se eu trabalhar muito, eu posso ganhar muito, sem limite, algo que dependesse somente de mim. Então, foi por isso, né, por esses três motivos pelo qual eu saí de demissão. Como eu falei, muitos me chamavam de louco, eu era zero de turma, habilitado em 2 idiomas, pronto para pegar missão no exterior. E talvez essa bolha é tão perfeita que muitos realmente, as pessoas comuns, chamam a gente de louco. Só que quando a mente expande, ela não retrocede mais. E você tem uma visão de mundo totalmente diferente. Então você que é concursado, você que está numa carreira que passou por méritos, por glória, é, eu deixo esse recado para você. Eu deixo essa mensagem para você, essa reflexão. A estabilidade, ela não é liberdade. E tá tudo bem. Se você tá bem onde você tá, se tá tudo bem se você dorme tranquilo, dorme em paz. Agora, quando você tá livre e depende somente de você, é uma paz que não tem preço. Haverá pessoas que realmente seguirão carreira, haverá pessoas que realmente serão concursadas pro resto da vida, mas haverá aquelas que darão um passo no desconhecido, enfrentarão desafios que jamais elas imaginarão. No entanto, os resultados também são inimagináveis. Então, agradeço por você ter ficado até aqui e me acompanhe aqui no canal. A minha ideia é sempre falar, ser o mais claro possível para vocês. E a minha ideia final especificamente aqui no YouTube, é trazer essa mentalidade de elite, essa mentalidade das forças especiais, aplicadas na sua vida e aplicadas no negócio. Então, muitas pessoas se confundem, né? Quando a pessoa pediu demissão, mas na nossa alma a gente é aquilo que a gente sempre acredita. Eu sou forças especiais dentro do exército e fora do exército pro resto da minha vida. E é algo que eu sempre vou levar isso, dentro da minha família, dentro dos meus amigos, no local de trabalho. E essa mentalidade, aquilo que eu acho mais valioso, a gente consegue hoje desenvolver para pessoas comuns, para pessoas extraordinárias, para todo tipo de pessoa. E se as pessoas entenderem que essa mentalidade diferenciou desde a época dos espartanos, veio para os estoicos, 300 anos antes de Cristo, e veio trazendo desde 1940 para as tropas de operações especiais até o mundo de hoje, se você conseguir entender isso e conseguir aplicar, você vai ter uma desenvoltura e um desenvolvimento absurdo na sua vida. E é justamente por isso que eu criei esse canal. Um primeiro vídeo de explicar para vocês, de me abrir para vocês o porquê, o motivo pelo qual eu saí, e poder ensinar um pouquinho daquilo que eu acho mais valioso, que é a nossa mentalidade.
Se ficou até aqui, gostou do conteúdo, compartilha com mais pessoas e dá uma curtida no canal. E eu te vejo no próximo vídeo. Funciona.